Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para debater o documentário de 2020 Planet of Humans, escrito, produzido e dirigido por Jeff Gibbs, com produção executiva de Michael Moore. O documentário foi lançado em comemoração ao aniversário de 50 anos da instituição do Dia da Terra nos Estados Unidos e faz duras denúncias ao movimento ambientalista e aos defensores de energias renováveis. A obra é cercada por polêmicas e Moore e Gibbs foram criticados tanto por ambientalistas quanto por seus opositores, forçando o filme a ser banido de várias plataformas. Para discutir essa obra comigo, Zeno Stoico, estão aqui hoje Salazar Luso. Olá, tudo bem? Pepe Peripatético. Boa noite. E Torlaco Autista. Boa noite. Hoje, deixa eu começar autistando, então, falando que não é Planet of Humans, é Planet of the Humans. Planet of the Humans, aí eu falei errado, eu escrevi certo, eu falei errado. A velha desculpa de eu escrever certo, eu falei errado. Já tá arruinada a gravação. Pronto, já tá fora. Não, melhor avisar agora que mais tarde, né? E muda completamente o sentido. Não, já era, pô, já acabou. Então, eu indiquei porque esse documentário, ele pra mim, ele é muito interessante porque ele tem aquele efeito tropa de elite. Ele foi criado por pessoas de credenciais progressistas, ambientalistas impecáveis, com um objetivo específico de avançar o que eles imaginam essa causa ambiental. E o efeito do documentário foi devastador exatamente naquilo que eles imaginavam que eles iam avançar. O aspecto primordial do documentário é mostrar que a tentativa do uso de energias renováveis é uma completa e absoluta insanidade que não tem a menor possibilidade de funcionar. Esse, pra mim, que é o ponto primordial do documentário. O documentário ele é bem escrito, ele é bem pesquisado, bem documentado. O negócio interessante... Oi? Não é não. Não é não o quê? Não, ela continua, depois a gente faz a crítica. Não, por que eu digo que ele é bem escrito? Ele é bem escrito no seguinte sentido. Ele foi escrito por um boomer liberal, tá? Que é genuinamente um ambientalista, que claramente nunca jamais teve qualquer contato com a crítica ambientalista ou com as ideias ambientalistas conservacionistas sérias vindas da direita, dos seus oponentes ideológicos. Eles imaginaram que os oponentes ideológicos eram simplesmente a indústria do petróleo texana. Então isso torna o documentário fascinante. Para esse são aspectos do documentário. Por isso que ele é altamente recomendado. E eu diria até que o ponto central não é que as fontes renováveis de energia são insuficientes ou nunca vão dar certo por um ponto de vista meramente técnico e tal. Isso também existe, mas eu acho que o principal é que ele mostrou como isso tudo foi corrompido pelos bancos, pelas instituições financeiras, pelo pessoal que queria lucrar com isso. Para mim, isso impacta muito mais do que falar Green Energy não vai resolver o problema. Tipo, sei lá, isso para mim era meio óbvio, assim, né? Talvez não seja para um monte de gente. Mas não é óbvio. Mas para mim, então, o que não era óbvio que ficou é que, tipo, como os caras conseguiram se apropriar disso, dessa agenda, para ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro. Ah, sim. O terceiro terço do documentário é basicamente sobre isso. Eu não conheço o autor, mas o Michael Moore, a impressão que eu tenho é que ele ficou magoado de não ter ganhado dinheiro do Al Gore e fez esse documentário, produziu o documentário, porque puta, não é o Michael Moore, sem dúvida, ele é um aproveitador, né? Então, claro, evidentemente, sem dúvida nenhuma. E eu queria falar também que a Liga dos Leigos é green, ela é tech e ela é diversa. Tá? E é 100% renovável. De 100% renovável. Todos os participantes são renováveis, eles podem ser compostados. É ESG, pronto. Todos eles podem ser compostados, não falei que vão, falei que podem. É um biodigestor. Eu tô aprendendo com o documentário, você não precisa fazer as coisas, é só você dizer que tem a possibilidade de fazer, que tá bom, já vale. O documentário tem duas, eu acho que a gente pode separar ele em duas partes. Tem uma parte lá de autobiográfica que não interessa pra ninguém, né? Tem duas partes. Ele fala na primeira das energias renováveis mais célebres, vamos dizer assim, do eólica e solar, e depois fala de biomassa. Na parte que ele fala de solar, eu vi muitas críticas porque ele usa dados desatualizados. Documentário de 2020, documentário de 2020, eu vi vários vídeos falando que tem dados lá que são de 10 até 20 anos. O festival solar... Não é verdade. Esse que é o problema. Isso aí, o Max Blumenthal, que é um esquerdista Lula livre, o Max Blumenthal escreveu um artigo excelente no Great One sobre isso. Uma das coisas que ele fez exatamente para endereçar essa crítica
estão falando que estão usando painéis solares com eficiência de 8%, quando na verdade os melhores painéis solares hoje têm eficiência de 20%. É 20%, não é mais do que isso. 20, 22. Ele pegou o catálogo da PV Magazine, aquela revista Photovoltaic Magazine de 2020, do ano do lançamento do filme. Ele foi lá, pegou o modelo estado da arte da Tesla de painel solar flexível. Qual que era a eficiência? 8%. Porque o ponto que eles estão fazendo, e aí que está a desonestidade, tá? É importante você ter falado disso, Zeno, porque para mim, aí que está a desonestidade da comunidade de energias renováveis. As células fotovoltaicas de mais alta eficiência, elas são muito mais caras, elas existiam na época do filme, o motivo pelo qual elas não são usadas, porque elas são muito mais difíceis de trabalhar com elas, são muito mais caras. Sim. Então, já existia células solares na época do filme de 10 anos atrás, com 20% de eficiência. Por que as pessoas não estão usando essa? E por que tem hoje uma aplicação de modelos com 8% de eficiência? E quando eles vão visitar lá um campinho lá que estava cheio disso, o cara fala isso, né? Que tipo, nossa, tem 8, tem mais, tipo, nós não poderíamos pagar, né? Ele fala que a NASA usa. Pois é, porque o custo por energia não fecha, né? E lembrando que o custo, como vocês mencionaram logo no começo, um dos grandes esforços dessa comunidade, dessa indústria de energia solar, é capturar subsídio, né? Capturar dinheiro contribuindo subsídio. Sim. Que ainda assim é um problema. Tem outros problemas no documentário, eu acho. Primeiro que ele tenta sempre gerar uma reação emocional, né? Assim, não apresenta dados científicos, assim, olha aqui as árvores sendo derrubadas para fazer biomassa. Tenta gerar essa reação emocional. Ele não fala em nenhum momento de energia nuclear. Não existe energia nuclear para ele. Essa é minha crítica fundamental ao documentário. Não fala em energia nuclear. Perfeito. Só fala uma hora lá para falar que a GE é uma hora que, tipo, ele coloca no mesmo balaio. Tipo, a GE que está interessada em produzir reator nuclear e coisas eólicas, tipo, como se fosse a mesma coisa. Essa, para mim, é a crítica número 1, o Zeno. Essa é a crítica número 1 do documentário, não falar de nuclear. E o tom geral do documentário é um tom de depressão, né? Tipo, gente, não tem jeito. Temos que... Basicamente, o que está dizendo ali nas entrelinhas, temos que começar a matar pessoas aqui, senão não vai acabar. Sim. Inclusive, um dos pesquisadores fala sobre limitação populacional. Não, vários falam. Para mim, o Zeno, pelo menos eu lembro de um deles falando claramente... Motivos falam, o problema é overpopulation. Precisamos aqui, tem gente demais no mundo. Mas eu acho que dá para dividir... Mas ele não diz o que fazer. Não, calma, mas eu acho que dá para dividir a crítica, que não precisa ser crítica, a análise, em dois aspectos. Um é sobre os fatos que ele traz. Tipo, de fato que Green Energy não vai resolver o problema, que, ao contrário, está piorando o problema em alguns aspectos, que os caras se apropriaram dessa pauta para ganhar dinheiro e as pessoas lá que estão sendo manobradas são só uns idiotas úteis, tal. Isso, beleza, dá pra gente concordar ou discordar dele, mas a gente tá no campo aí do objetivo. Mas depois a gente pode ir pro campo, né, de fato, aí, beleza, então esse é o fato, tipo, mas o que a gente faz com isso, né? Então daí eles sugerem várias coisas, tipo, mudar o nosso estilo de vida, né, começa com isso, muitos deles falando, né, por exemplo, não adianta nada você produzir um monte de energia, isso aqui vai ser para você aquecer um parque aquático que não precisaria nem existir só para as pessoas ficarem lá. Então, e tem também digamos, o fundo sobrenatural do negócio, né? De nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, qual que é a nossa função na Terra, qual que é o nosso papel, o que acontece se a gente, de fato, deixar de ter condições para existir, o que isso significa para nós, que daí eu acho que é aí que a gente diverge mais deles, porque para eles, né, tudo se resume a essa vida. Então, se tudo se resume a essa vida, eles têm que empregar todos os meios disponíveis para tornar essa vida mais longa ou mais viável possível. E para nós, não obrigatoriamente, né? Para nós tem muitas coisas que vêm antes. E daí, inclusive, uma delas, se para eles é melhor as pessoas não existirem do que existindo virem a ter uma existência, sei lá, prejudicada em recursos e coisas assim, para nós, pelo menos para quem tem uma visão sobrenatural da vida, não, né? É o contrário. Então, mas eu acho que dá para separar bem, assim, o que é, tipo, o lado documentário dele, que daí ele gasta bastante tempo, e o que é esse lado mais filosófico, que a gente acha que vai ter condição de explorar melhor do que eles exploraram lá. Tem um aspecto que eu achei bacana, que é o aspecto, olha, nós estamos em níveis de consumo que são tão grandes, né? Um ser humano hoje consome tanto que se a gente conseguisse diminuir isso, né, de alguma forma, ou retornar a níveis de consumo, digamos, das décadas passadas, né? Quando digo décadas passadas, estou falando de 100 anos atrás, isso já não resolveria o problema, mas assim, a necessidade energética de cada ser humano hoje é muito grande. E aí a gente chega nesse problema que é, como é que os antepassados nossos viviam sem ter esse
footprint energético, ele não fala disso, mas ele toca brevemente. Eu acho que é um ponto importante, ecológico real, né? Agora, né, tem essa ideia também que ele fala de que o capitalismo, ele quer oferecer, olha, a gente consegue continuar nesses níveis de consumo cada vez maiores, mas a gente vai ter que mudar um pouco como a matriz energética, o que é a grande falácia que eu achei legal, entendeu? Então, assim, ele tem um ponto meio Ted Kaczynski ali, que é legal, eu acho, assim, né, para falar, né, sobre o que a gente já falou lá no episódio do Na Bomber lá atrás, que talvez não seja prático, talvez não seja fácil de fazer, né, que a gente também já discutiu isso, mas que tem que ser pensado. Agora, eu senti um tom muito do tipo... Ecofascista? Ecofascista do tipo de negar a realidade dos fatos, né? Ou seja, sei lá, já atingiu um nível de produção industrial e de dependência energética que, se você realmente diminuir isso, você vai ter um desastre humano, né? Assim, sim, de repente. Talvez a ideia seja essa, né? Não tem mágica. Mas então, eu não sei. E por isso que eu recomendo, por isso que o comentário é tão bom. Olha só quantos pontos abertos de discussão só nesses primeiros 10, 15 minutos de conversa que a gente tá tendo aqui. E isso é uma coisa que eu detectei muito mais quase como constatação do que como desejo. A gente chegou a discutir alguns episódios, a gente discutiu isso no episódio do Una Bomber, a gente discutiu um pouco disso naquele episódio dos Filhos da Esperança, sobre, por exemplo, um dos problemas da África, que ela é hoje o continente com a maior taxa de fertilidade, e ela basicamente mantém essa taxa de fertilidade artificialmente, porque tem uma correia de transmissão intraplanetária de fornecimento de comida subsidiada barata para a África. Dada a exploração de recursos como está ocorrendo, e a instabilidade política, e eventualmente até mesmo climática, que seja, essa cadeia correia de transmissão vai ser rompida. Quando ela for rompida, muito provavelmente teremos entre dezenas e centenas de milhões de mortes na África. Então, em certa medida, a constatação que haverá uma redução drástica de população através de uma tragédia, assim, a declaração não necessariamente é um desejo, mas eu vejo isso até mesmo como uma constatação. Uma realidade. Mas você veja que é interessante, de novo, aí você pode fazer a crítica ao documentário, especialmente como é que chama? Ozzy Zander, né, que é o principal pesquisador lá que eles usaram, e o diretor lá, o Jeff Gibbs, né? Como eles são liberais, né? São liberals, é uma coisa tremenda de aceitar e entender esse fato. Peraí, não necessariamente o consumo da classe média americana está destruindo o planeta, mas expandir esse nível de consumo da classe média americana para africanos, chineses, malaios, será um problema. Porém, sim, admitir esse fato incorre no pecado secular do liberalismo, um pecado sem perdão, um dos pecados mortais do liberalismo, que é o racismo. Tanto que quando você fala em limitação de crescimento populacional, onde é que isso tem que ser feito? Quem que tem que ser impedido de se procriar na taxa que está se procriando hoje? Negros africanos, me desculpe. Agora, quem vai dizer isso? Entendeu? É Hitler, literalmente Hitler, por simplesmente dizer isso. Então esse que é o aspecto fascinante para mim. Na Europa, América do Norte, isso já acontece naturalmente, né? Nos países ricos, em geral, já tem taxas de natalidade baixíssimas, né? Sim. Esses níveis de consumo, eles não são sustentáveis no planeta inteiro, de um americano médio. Não dá para expandir, entendeu? Esse que é o problema. Mas quem que define quem pode ou não? Ué, a sociedade neutralizada que conseguiram, todos não conseguiram. Esse que é o ponto. Entendeu? Por que todo mundo tem que ter o mesmo nível de consumo? E aí entra muito no ponto que o Torlaco chegou a fazer do aspecto metafísico, filosófico e até teológico disso, né? Esse é o destino do homem. Todo mundo tem que ter 3 iPhones e 6 computadores em casa? Caso contrário, você não é um ser humano completo e total? Sim. A sua vida não tem sentido? Agora, o que é importante entender é que na direita, não só americana, europeia, ou até no mundo ibérico, né, sempre houve, com uma profunda base católica, inclusive teológica, de lei natural, tomístico-aristotélica, a percepção da necessidade de limitação de consumo para exatamente a manutenção da natureza, sendo que a manutenção da natureza é uma dos deveres que foram confiados aos homens por Deus. O Adrian Vermeulen, por exemplo, que era professor de Harvard, né, que ele tem um artigo excelente, chama O Partido da Natureza, falando exatamente sobre isso, né? Ele falando, a gente tem que rejeitar tanto a ideia da esquerda de que a natureza humana não precisa ser respeitada e você pode fazer o que você quiser com a natureza humana, mudança de sexo casual, aborto, o que você quiser, quanto a esquerda que diz que o mundo natural não precisa ser respeitado e você pode fazer o que você quiser
com ele, de strip mining a queimada e destruição completa do meio ambiente. Na verdade, o modelo integralista católico, ele percebe que a natureza, a lei natural se aplica aos corpos humanos e ao mundo natural onde nós vivemos, e ele rejeita a preceito básico, um dos preceitos básicos do liberalismo, tá? Desde Locke e de Hobbes, que é o homem, ele existe em oposição à natureza e fora da natureza, e a missão dele é subjugar e controlar a natureza como ele quiser, sem limites para os objetivos que ele quiser. Mas o problema do filme nesse aspecto, eu volto dizendo, é que ele nunca, claramente o Jeff Gibbs me parece um estudo que nunca ouviu esse tipo de argumento sendo feito por tradicionalistas da direita. Ele esquece que o momento conservacionista acho que nem considera isso. Sim, não considera. O ponto de vista ecofascista. Digamos assim, o pano de fundo existe. Eu não sou versado no movimento ecológico, mas pelo que eu entendo, houve a primeira onda de ecologistas que são representados por ele, e eles estão em oposição com esses da nova onda, que é o do Al Gore, que acha que dá para conviver o capitalismo com a ecologia. Teve várias ondas, né? Primeira onda de ambientalista, final dos anos 60 e anos 70, esse pessoal que fundou o PETA, Greenpeace, criou o Earth Day, eles realmente estavam focados no meio ambiente, na poluição, que naquela época nos Estados Unidos era muito, muito pior do que é hoje. Esse movimento ele foi sequestrado pela esquerda quando o Muro de Berlim caiu, né? A esquerda perdeu lá as bases lá dos tradicionais, então migraram para esse tipo de movimento. E foi sequestrado de novo agora pelos capitalistas, né? Que falaram, opa, tem dinheiro para ser feito aqui nesse negócio. Para variar, o capital encontrou um jeito de viabilizar um discurso que teoricamente não tinha como ser rentável, né? Mas ele encontraram. Até a Tesla é o maior exemplo disso hoje, assim, é um dos maiores. Originalmente era hostil, né? O movimento ambientalista era hostil ao capitalismo e tudo, né? Você ser ambientalista era você ser anticapitalista. Ele menciona brevemente... Pode falar. Zé, desculpa só te interromper, só porque você falou da primeira onda, eu só queria voltar no ponto que eu estava fazendo para lembrar que o movimento conservacionista, mesmo de americano em inglês, na verdade que era conservação dos parques nacionais, conservação da natureza, começou com a direita, com tradicionalistas no século XIX, né? Você teve esse movimento inicial. O próprio fundador do Sierra Club, o John Muir, né? Você não pode escrever ele como outra coisa que não um tradicionalista, né? O John Muir, no século XIX, ele não era pró-casamento gay, pró-liberação de mulher, nada disso. Então, na verdade, tem uma longa tradição de direita tradicionalista na conservação disso, né? E aí eu concordo com você. Eu me expressei mal, que essa primeira geração era da aristocracia, né? Os aristocratas queriam preservar. Esse que eu falei é o movimento como um movimento popular, né? Do pessoal ir na rua e fazer passeata e tudo mais. Eu acho que o pós-guerra ganhou muita força, né? Esses movimentos que deram origem ao Greenpeace. O Greenpeace foi fundado em que ano? Não sei. Foi pós-guerra, né? Segunda Guerra. Sim, mas nessa época, nos 70. O Greenpeace foi fundado em 71. Bem depois, então, né? O primeiro Earth Day foi em 1970, quando começam os movimentos contra a poluição, esse tipo de... Mas você veja que você é interessante. Qual foi o presidente que acabou formando e empoderando a EPA, a Energia Environment Protection Agency? Não sei. Presidente, um dos mais conservadores, se for na história americana, para que seja isso, que o Richard Nixon. Na verdade, o Nixon que também era um conservacionista, né? Você veja que interessante que era claro, sempre foi claro para uma certa vertente da direita que existem limites objetivos no mundo físico que têm que ser preservados, especialmente dentro das suas circunscrições nacionais. Não sei se você lembra, o Sierra Club, por exemplo, que ele fala no documentário várias vezes, uma das plataformas do Sierra Club, historicamente, era a limitação de imigração. Porque eles criou a redução do controle da população nos Estados Unidos. Eles entenderam que a imigração tinha um impacto ambiental tremendo, né? Só que, obviamente, isso se dissolveu porque hoje apenas Hitler, renascido do inferno, seria contra a imigração em massa limitada para qualquer lugar do mundo. Mas você veja como é interessante como esse movimento todo, como essa origem tradicionalista do ambientalismo, do conservatismo, né? Ela foi esquecida, né? E você vê que isso aparece claramente no Jeff Gibbs, ele não consegue endereçar. Ele imagina a caricatura, o boneco de palha que ele faz um conservador, alguém, eu vou usar petróleo o quanto eu puder para acabar com tudo. Ele fala dos irmãos Koch, né? Que são dois vagabundos, sem dúvida, são dois vagabundos, sem vergonha. Mas assim, por outro lado,
o movimento conservador, ele foi tomado pelo Perfeito. petróleo, Foi né? mesmo. Então, assim, então, Foi por o vagabundo. cara tem um point, né? Não é no vácuo isso também, assim, até um tempo atrás o movimento conservador, até um tempo atrás, né, predominantemente era o cara pró-queima de combustível fóssil, né, e segurança energética, e Estados Unidos... Mas Salazar, aí Enfim. eu faço, mas aí eu jogo de volta a você a observação que você mesmo fez. A questão primordial é que o capital monopolista financeiro, essa hidra de múltiplas cabeças, ela é perita em computar qualquer movimento. Isso. Você vê que basicamente a Goldman Sachs tem investimentos em combustíveis fósseis e energias renováveis. A mesma Goldman Sachs, né? E sim vale para qualquer outro, né? Uma das vítimas do documentário, que é o Bill McKibben, lá do 350.org, que é um vagabundo, um sem vergonha, marca, pelo amor de Deus mesmo. Não conhecia. Uma das coisas que ele faz, sempre foi um vigarista, né? Uma das coisas que ele mostra claramente é que tem vários fundos que estão tirando, por exemplo, dinheiro de petróleo e principalmente de carvão. Aí eles estão investindo esse dinheiro no quê? Em plásticos, mineração, né? E não necessariamente em óleo, mas em infraestrutura para óleo. Enfim. E biomassa, que é uma das piores coisas possíveis, né? Pelo amor de Deus. É biomassa, você fala biomassa. Ele faz uma crítica muito grande lá aos painéis solares, né? Depois ele faz uma crítica muito mais pesada ainda à biomassa, que nos Estados não sei como é que se é a mesma prática em todos os países. Nos Estados Unidos se resume a queimar árvore, né? Queimar árvore para gerar energia. Aqui no Brasil, eu não sei se tem. E chamar de renovável, né? E consta como renovável. Ou seja, pior que queima carvão, né? Menos eficiente que carvão, menos eficiente que diesel, e tá destruindo, estão usando floresta como combustível. Os caras coletando subsídios, né? É uma coisa assim... Sim, faz captura de subsídio, isso é outra coisa. É um grande negócio. Por um acaso aqui, viu, eu não sei se eu obviamente fui atrás de um monte de dados, eu não sou autista residente, mas eu tenho minhas autistadas, eu fui atrás dos dados de eficiência de conversão, mais ou menos, só para ter alguns números, para ter uma ideia. Gás natural é 45%, nuclear é por volta de 30%, carvão é 35%, tá? Madeira seca, né, também é 35%, tá? Ou seja, todas as formas de energia, mesmo as mais ineficientes, ainda tem mais eficiência que a energia solar. Isso eu tô falando só de eficiência de conversão, não tô falando de densidade de energia. Um dos pontos que ele fala dos painéis, umas críticas que ele fala, que eu acho que são válidas, os painéis solares, é que o painel solar não surge do nada, né? Para ser produzido, ele precisa de muitos componentes que são obtidos através de mineração, às vezes em condições precárias, tipo cobalto, lítio e outros que são extraídos da África, da Bolívia. Aquela sequência que ele fez lá com os minerais, né, incluindo minerais como cobalto e níquel, extraído em condições, inclusive um trabalho escravo de criança, é espetacular, né? Aquela sequência é muito boa e não tem ninguém que vá dizer que aquilo é mentira, né? Não dá pra dizer, não, é falso, aquilo não é verdadeiro. Eu peguei alguns números interessantes para manufaturar uma bateria de carro do tipo Tesla. A gente pode entrar no número, depois a gente vai falar dos números, mas basicamente você precisa fazer o seguinte, você precisa de 25 mil libras de brine para fazer o lítio, 30 mil libras de minério para o cobalto, 5 mil para o níquel, 25 mil para o cobre. Basicamente, nós estamos falando de 500 mil libras de terra escavadas para produzir uma bateria. Uma bateria, tá? Que dura quanto tempo? Eu não lembro o número aqui. É alguns anos, tá? É alguns anos, assim. É um número de anos aí. Com certeza por volta de 10 anos. Não é muito mais de 10 anos. Eu tenho aqui os números, ó. 52 quilos, só para ter uma ideia, a pessoa ter uma ideia. 52 quilos de grafite, 35 quilos de alumínio, 29 de níquel, 10 de manganês, 8 de cobalto, 6 de lítio, 20 de cobre, 20 de cobre e 20 de aço. É assim que você produz uma bateria, tá, de 185... A bateria tem 185 quilos de minerais, basicamente. Uma das críticas que ele faz, que eu já tinha visto também, é que esses elementos, eles têm uma vida curta, vida útil curta, né? Painéis solares, turbinas eólicas, baterias, e os críticos do documentário falam que não, né? Que esses dados são desatualizados, que as baterias, os painéis duram mais tempo, tem painel que dura 25 anos, eu não sei qual que é o cenário mais comum, né? O cenário típico. Uma coisa que me pareceu genuína, que ele falou, claro que teria que, né, look at the data, mas é que para você extrair esses minerais e para você
ou para fazer uma planta eólica, você gasta muito mais energia do que se você estivesse queimando isso em carvão, entendeu? Então, construir, né, ele fala. Construir as coisas gasta muita energia, né? Eu não sei se isso é verdade ou assim. Gente, só antes de você, porque assim, vamos pegar os dados, porque a questão não tem nada como os dados do mundo real, né? Queria apresentar algo. Eu peguei um tweet da Companhia de Energia de Alberta, no Canadá, de outubro do ano passado, né? Os dados do momento específico lá. 80% da energia era baseada em combustíveis fósseis. A energia eólica estava 53% da capacidade, produzindo 12,6%, e solar estava 62,2% da capacidade, produzindo 2,3% do total de energia. Então, assim, o ponto dos críticos dele ele cita, inclusive, depois tem um artigo muito bom chamado Concentrated Solar Power, Actual Performance and Foreseeable Future in High Penetrated Scenarios of Renewable Energies. O ponto todo pergunta para os críticos dele, se a energia solar é tão especial, tão espetacular assim, energia renovável, eólica, por que a gente não vê exemplos disso sendo usado no mundo real? Porque todas as que a gente vai para o mundo real, a gente vê números como esse que eu peguei de Alberta, né? 80% da energia vem de fontes fósseis. E já está sendo usado há um tempinho para a gente poder olhar para os últimos anos e falar, então qual foi o resultado? Ali eu cito a Alemanha lá, que é tipo o milagre da energia solar, né? Que conseguiu, sei lá, fazer um aproveitamento. E daí, nos últimos anos, desde quando tem sido utilizado, o consumo dela de combustíveis fósseis aumentou. Falar, então por que não diminuiu? Então, sim, perfeito. Culpa do Putin. Culpa do Putin. O que eles podem fazer, né? Outra coisa que ele cita lá bastante, que é bem importante, além de ter isso, ter o custo de produção, custo de produção das matérias-primas, custo de produção dos próprios equipamentos, sejam painéis, sejam turbinas, né? Quando ele fala também das dimensões da turbina, lá um negócio monstruoso, mas tem também o custo, né, de energia que vai ser usado para manter essas power plants, né? Então, eu digo, isso é interessante. Precisa ser inicializado lá, o troço solar precisa ser inicializado. Isso mesmo. Então, e ele pergunta, e esse período aí de quanto dura quanto, né, de inicialização? Dura horas. Então, assim, durante um dia passa horas consumindo gás, né, para inicializar, tá? E além disso, tem que ter sempre uma outra fonte de energia, né, considerável, mais de estável, atrelada, porque tem flutuações e você não pode colocar, né, todas essas fontes que a gente está falando, eólica, solar e tal, ela vai ter flutuações ao longo do dia e você não consegue colocar uma carga constante, né, em cima delas. Então, eu digo, porque uma hora vem uma nuvem, cobre lá, pronto, cai a produção e daí o que você vai fazer com a cidade que tá? Então, existe sempre uma power plant associada que vai ser de algum outro combustível que você pode aumentar e diminuir a produção, né? E daí ele até pergunta para um engenheiro lá, tá, mas tem algum problema de a gente ficar fazendo isso, né? De, por exemplo, vai ter uma usina de queima de carvão atrelada à minha de energia solar para fazer o backup quando a minha produção solar cai. Tem problema lá? Bom, tem porque a usina não foi feita para isso, né? Para ficar aumentando e diminuindo. Então, fica ligando e desligando. Vai gastar mais energia ainda, vai gastar mais materiais, quer dizer. Equipamentos queimam nos transitórios. Exato. Você aumenta a ineficiência até da usina baseada em combustíveis fósseis, assim. Quer dizer, é muita ineficiência que é acrescentada, é um negócio bizarro. Mas tem um ponto que ele não elabora também no documentário, que está tendo muita pesquisa, que é o desenvolvimento de baterias, né? Tem um componente que eles chamam de grid, mas tem um componente que são grandes bancos de baterias que ficam espetados no grid, né? Para suprir essas flutuações. Não, mas ele fala, uma das engenheiras fala isso, né? O jeito seria a gente armazenar energia. Só que daí ele fala, fazer uma conta de quanto que a gente tem de energia armazenável, quanto a gente tem de bateria para armazenar energia comparado com quanto a gente usa de energia por dia no mundo. É tipo menos 1%, entendeu? Então, assim, se você usar todas as baterias do mundo para isso, o quanto de energia elas vão armazenar não dá 1% do quanto você precisava para um dia. É um negócio... O armazenamento também é ineficiente. A menos que depois certamente, mas o problema como a Dilma. O problema é que você vê os números, né? Por exemplo, para uma bateria de Tesla, você tá falando de... Exato, fora para produzir a bateria, que ela não vai cair do céu, não vai ter... 500 mil libras de terra, né? Você vai... Sim, é strip mining, né? Você vai fazer strip mining para produzir bateria. Aliás, eu fui checar, viu, Osdeno? A garantia da Tesla de bateria é 8 anos, viu? 8 anos. Que merda! A Tesla é um grande... Não, isso aí...
É uma grande merda, é uma grande merda. Eles falam que dura até 25 anos, mas a garantia é 8 anos. E toda vez que alguém compartilha um vídeo da Tesla, sei lá, eu acho que devia alguém levar um tiro. A minha opinião sobre o Elon Musk ela é dividida. No mesmo tempo que às vezes ele parece um tremendo picareta, às vezes eu vejo ele é um troll dos tempos modernos. Só isso. Não, ele é um picareta que ele não é igual o Al Gore. Ele é um picareta com background de engenharia. O Al Gore é um picareta com background político, né? Então, assim, o Al Gore pra gente comuns, né, só pra terminar, assim, pra uma pessoa comum, ela nota que o Al Gore é mais picareta de cara, porque ele é um político, né? Agora, o Elon Musk, ele passa mais credibilidade porque ele, de fato, tem um background de algo relacionado à engenharia, né? Então, ele vem de uma... ele passa mais credibilidade para engenheiros, digamos assim. Mas ele é um picareta. Porque tem empresas que usam essa rótulo do renovável para tirar dinheiro das pessoas, literalmente. Tipo aquela Nikola, não sei se vocês acompanharam o caso. Nossa, acompanhei o desastre que foi aquela Nikola. Isso. Chegou a valer não sei quantos centenas de bilhões lá, uma empresa que não tinha um produto, era tudo mentira, assim, um caminhão que era ser movido a hidrogênio, eu acho, uma coisa assim, mas era tudo fake. Agora, já o Elon Musk, algumas iniciativas dele tem esse cheiro de picaretagem, tipo aquela companhia de fazer Boring Company, que faz túneis lá, aquilo parece um grift tremendo, né? Mas a Tesla entrega lá os carrinhos, a SpaceX entrega lá os foguetes. É uma empresa de engenheiros. Eu sou dividido quanto a ele, assim, eu não tenho uma opinião formada. Mas eu acho que a tese, antítese, síntese aí do Elon Musk, na verdade, ele é um engenheiro, eu até me arrisco a dizer com conhecimento técnico, e até certo ponto, viu, o Salazar Brilhante, que por acaso descobriu que a maneira dele financiar o grande sonho dele, que é a SpaceX, é com picaretagem, é grifting, é aplicando golpe no contribuinte americano. Ele chegou a essa conclusão. Ele é um cara brilhante e sem uma bússola ética, entendeu? Vou fazer o que eu tenho que fazer, roubando. Exato. No documentário eles chegam a falar daquela Gigawatt, né? Aquela plant dele, né? Gigafactory. Cara, eu me lembro quando foi lançada essa Gigafactory, a propaganda que se fez, né? E assim, é um negócio que é alimentado por combustível fóssil, entendeu? Então assim, não tem mágica. Mas, assim, o Elon Musk, enquanto personalidade, adquiriu um certo culto, né? Igual tinha Steve Jobs no auge, né? Qualquer coisa que ele falasse era lei, né? Todo mundo comprava os produtos lá, independente do uso ou não. O Elon Musk tem um pouco disso. Só para deixar claro, assim, a Tesla, outras empresas assim que cavalgam essa onda de energia verde, se são viáveis, porque tem subsídio do governo. Absolutamente. Muito obrigado por lembrar. Sim. Recebem em todos, e não só nos Estados Unidos. Na Noruega também, acho que deve ser a maior quantidade de Tesla per capita no mundo, né? Porque o governo financiava, né? Carro elétrico. A Dinamarca não era, eu não sei se Paulo, mas a Dinamarca era um valor... Dinamarca não era algo por volta de 70%, era subsidiado, um negócio... Eu não lembro, era um país escandinavo aí, depois eu pesquisar. Depois você vai colocar nas notas. Você vai colocar nas notas. Eu vou colocar nas notas. É alto pra caramba o número, eu lembro que era assim, colossal, não era colossal. E eles vivem também de crédito de carbono, né? O próprio mercado de crédito de carbono, né, gente, onde basicamente você pode continuar emitindo o quanto você quiser, mas você tem um certificado que fala que eu paguei pra um fazendeiro no interior da Bolívia, plantar não sei quantas árvores, portanto eu posso continuar emitindo, pelo amor de Deus. Isso evidentemente é um método de captura de dinheiro do contribuinte. De recursos, exatamente. É só isso que é. Né? Transferência de recursos. Está aberta para corrupção de todas as formas. E vocês lembram que durante um bom tempo, essa foi uma das principais, se não a maior fonte de rendimento da Tesla, né? Foi o crédito de carbono. Eu não sei se é verdade isso ainda, mas durante um bom tempo foi esse o centro de receita mais importante da Tesla. Que de novo, tremendo uma picaretagem. Agora, o Salazar, o ponto importante do projeto que parece um projeto de paixão do Elon Musk, que é a SpaceX, volta num ponto que eu falei com o Zeno. Aliás, essa semana mesmo eu mandei até um tweet pra ele, porque é aquela pergunta básica, né? Você quer ter uma civilização que vai alcançar as estrelas? Ou você quer ter uma civilização de fazendeiros de cabra que vão ficar cuidando de cabra até que o sol se extingua? Porque essa que é a grande questão. E novamente é a questão que no documentário não quer responder, né? Sim. Porque qual que é a alternativa a isso? Entendeu? Qual que é a alternativa a isso? Esse que é um dos pontos fracos do documentário, é que ele não propõe isso. Fala,
energia solar não funciona, a energia elétrica não funciona, o combustível fóssil isso, combustível... Tá, e aí? O que a gente vai fazer? Fora parar de ter filho, né? O que você está propondo com o plano para a civilização? Voltar para as cavernas, né? Todo mundo volta para as cavernas? Não tem, né? Não tem solução. A solução que eu defendo, que o Pepe defende, é a gente iniciar um programa intenso de exploração espacial, né? Em vez de fazer strip mining, destruir montanhas, começar a minerar asteroides. Eu não vejo alternativa, honestamente, assim, e aí eu volto a dizer, inclusive como católico, né? Qual que é a alternativa a isso? Porque a alternativa a isso, desculpa, eu vejo que é inevitável mega 100 milhões de mortes, entendeu? Sim. Vai ter uma redução populacional forçada devido a um colapso dos sistemas produtivos. Essas são as duas alternativas, eu não vejo outra. Esse é o grande problema. Sistemas produtivos, indústria farmacêutica, né? Porque hoje, boa parte além de alimento, muito medicamento ajuda a sustentar o crescimento nos países pobres, né? Crescimento populacional nos países pobres. Veja que eu considero, e a gente pode voltar a falar que para mim é a crítica número 1. Você fala, Pepe, você tem uma crítica do documentário. Qual é? Qual é a única crítica do documentário? Ele não fala de energia nuclear. Energia nuclear, né? Que eu poderia, na verdade, atrasar esse apocalipse durante, muito provavelmente, séculos, tá? Poderia segurar esse apocalipse por séculos, seria energia nuclear, do qual ele não quer, por algum motivo, ele não quer falar. Tem um livro muito bom que eu recomendo, eu anotei aqui, claro, o Why Nuclear Power Has Been a Flop, de Jack Devaney. No livro ele investiga por que a energia nuclear, por que os custos da energia nuclear estavam caindo nos Estados Unidos até os anos 70, e na verdade eles começaram a aumentar de novo, a energia nuclear ficou tão inviável. E, na verdade o que ele tenta argumentar, demonstrar no livro, é que a energia nuclear se tornou inviável por decreto governamental. Uma série de regulações governamentais que não tem base, na verdade, na realidade. Uma delas, por exemplo, é a ideia do linear no threshold, no qual a usina nuclear tem que ter um nível de exposição de radiação tão baixo, que faz com que, em algumas situações, a radiação do meio ambiente, a radiação ambiente, por exemplo, do próprio solo ou da chuva, seja mais alta que a radiação da usina, que é completamente inviável. E coisas do gênero, tá? Ele falou, tem cenários de falha no qual a usina tem que planejar, e o livro é muito interessante, tá? Um dos cenários onde eles têm que planejar, ele chama de, eu tô tentando lembrar aqui o nome, double-ended breaks. A ideia básica do double-ended guillotine break é você tem um loop primário, um sistema primário de refrigeração de água, e um dos canos desaparece, se vaporiza. Aí falando com o engenheiro, falou, sabe por que a gente não tem como simular essa situação? Porque isso não acontece no mundo real. Canos de aço industrial não vaporizam. Como é que ele vai simular? Ele não consegue testar essa situação. Então, é um livro muito interessante. Lembre-se que, de novo, energia nuclear é algo que, em particular, a França, eu me lembro. 70% da energia da França é nuclear, tanto que enquanto a maioria dos países europeus hoje está pedindo pinico para a Rússia, está desesperada, é um dos poucos que tem energia, inclusive para vender para a Alemanha, por exemplo, para a França. E, evidentemente, o país que está aumentando, o país que desde 2011 mais construiu nucleares é a China, que desde 2011 tinha 13, produziu mais 39 desde 2011. Isso não me espanta nada. Aliás, eu ia perguntar da China se o programa espacial chinês, eu acho que pode ser, não vai ser a SpaceX. Cara, isso eu vou te falar, não vai ser, isso é outra coisa que eu vou te falar. Eu sei que tem muita gente fascinada com o baixo custo do programa espacial indiano. Um dos aspectos do programa espacial indiano, eu lembro do engenheiro aeroespacial americano, ele publicou um artigo muito bom sobre por que o programa espacial indiano é tão barato. Ele falou, o motivo pelo qual é barato é que é um programa espacial feito para demonstração e não com objetivo prático de colonização extraplanetária. Porque, então, na verdade, assim, a possibilidade realmente, a nação que vai alcançar as estrelas, me parece hoje, dado o colapso ocidental, é a China. E é o único que está sério. A Ucrânia tem um programa espacial, o Brasil fez parceria com a Ucrânia para desenvolver. É sério, o Brasil tinha uma parceria com a Ucrânia para desenvolver um lançador de satélite. Coisa, né? Você vê o nível da picaretagem, né? Todos envolvidos. Zeno, e uma coisa que é importante, vou falando de nuclear, né? Eu vou colocar de novo, assim, comparações interessantes, né? Um disquinho de 10 gramas de urânio tem energia equivalente a 1 tonelada de carvão, 481 mil litros de gás natural e 454 litros de óleo. 10 gramas. Ai, que delícia. 10 gramas. Tá? E você pode transportar no seu bolso. Entendeu? Dá para ele transportar, exatamente. Aquele Elie Vieira, que escreve para o Gazeta do Povo, tem um artigo muito bom dele, como o mecanismo vulgar e o medo da energia nuclear podem causar um apagão mundial, né, falando de energia nuclear. Ele fala, o Torlac, do caso da Alemanha, tem inclusive um gráfico mostrando que o problema da Alemanha é que há momentos na semana no qual ela até consegue 90% da energia dela com solar mais eólica, mas na mesma semana cai a 5%. Você imagina um negócio que vai de 90% a 5% durante uma semana. Uma semana.
não tem o que fazer. Daí você não pode desligar a usininha que tá lá. Aí você não pode desligar, exatamente. Eu tenho uma teoria sobre por que a energia nuclear não é popular. E tem a ver com o país do Oriente Médio, que não quer que isso aconteça. Eu não direi que é de todo infundado. Há certamente interesses que apesar de ter beneficiado amplamente disso durante os anos 50 e 60, entendeu? Não vem com bons olhos a proliferação. Exatamente. Mas outra coisa que nesse mesmo artigo, só para terminar essa questão da energia nuclear, para produzir a mesma quantidade de energia, campos de painéis solares tomam 450 vezes mais espaço que usinas nucleares, enquanto turbinas eólicas tomam 700 vezes mais espaço que o poço de gás natural. De novo, a questão da densidade de energia, que eu achei importante falar, porque, assim, só para estabelecer o fio, tá? A energia nuclear, enquanto a gente toma fôlego para criar uma civilização extraplanetária, e isso nós estamos falando de séculos, o que vai dar esse fôlego, a única coisa que daria esse fôlego é a energia nuclear. Fora isso, eu vejo realmente como o colapso, eu não vejo possibilidade de continuar sem isso. E eu não estou nem entrando no mérito, viu, Troca, nós discutimos até mesmo fora daqui e tudo mais, do problema específico da qualidade humana das populações que estão mais se envolvendo no que tange a habilidade de operar uma civilização industrial sofisticada. Né? Estou falando basicamente de quem Agora uma pergunta para você. Que demandaria algum tipo de eugenia positiva, o que, de novo, eu insisto, eugenia positiva é perfeitamente compatível com a lei natural, com a teologia católica e tudo mais. Eugenia positiva. Então, mas assim, me pareceu que... Porque ele cita dois problemas, né? Ele fala que, nos últimos, 100, 200 anos, a população aumentou em 10 vezes e na média o consumo de recursos de cada ser humano também aumentou 10 vezes. Ele fala que algumas civilizações aumentou até 20 vezes, né? Então, a gente compara o americano médio com o senegalês médio, né? Obviamente o americano médio gasta muito mais de recursos do que o senegalês médio lá, né? Beleza. Sim. Então ele fala, então esses dois fatores somados levam a um aumento de consumo de recursos de 100 vezes, né? 10 vezes as pessoas, vezes 10 vezes na média o consumo de recursos, 100 vezes os últimos. Então me pareceu que ele ataca esses dois, ele não deixa isso claro, que o fato é um defeito do documentário, mas assim, sugere que, se esse é o problema, a solução deveria partir daí, né? O que ele fala é, a solução tem sido até hoje, como a gente sustenta esse ritmo. E ele acredita que isso não é viável. Não tem como, né? Então, o que ele deixa sugerido é que, a gente teria que frear esse ritmo. Daí tudo bem, né? A gente pode frear qualquer um desses dois fatores de 10 aí. Um é o do crescimento populacional e o outro é o do consumo, né? Não vamos entrar no do crescimento populacional por enquanto. Minha pergunta para você, Pepe, é o seguinte: você acha que uma mudança, né, na civilização que refreasse o consumo de recursos, né? Você acha que não é viável simplesmente porque, assim, você não vê acontecendo? Ou você acha que seria impossível mesmo? É só se a gente voltasse para a Era das Cavernas, assim, você acha que isso não vai acontecer, mas seria possível se, vamos supor, se todo mundo se colocasse uma consciência ou qualquer coisa assim? Ou você acha que o mundo como ele é hoje não se sustenta mais se a gente reverter esse padrão de expenditure de recursos que nós temos? O John Michael Greer, né, que é aquele cara bem interessante, tem livro muito bom, ele é um ecologista, ambientalista, né, ele tem aquele livro famoso dele sobre o colapso catabólico da civilização, né, e tem aquele outro livro muito bom dele, Collapse Now and Avoid the Rush, né, onde ele, na verdade, construiu a casa dele tentando abrir mão de ar-condicionado, um monte de coisas. É o máximo possível de funcionalidades modernas para tentar viver confortavelmente sem o mesmo consumo de recursos. Ele tem um ponto muito relevante, que é o seguinte, né? Na ordem liberal ou capitalista, corrente que é consumerista, que demanda o capitalismo que é baseado em consumo, é impossível reduzir o consumo. Você está falando de uma nova ordem. O problema para essa nova ordem aparecer, a velha ordem tem que colapsar. Porém, aí você veja que está um novo ordem. O colapso da velha ordem não vai acontecer, a gente costuma brincar, né? Você não vai destruir o Global Home sem matar, na minha visão, centenas de milhões de pessoas junto. Que seja através do colapso da cadeia de transmissão de envio de vacina, remédio e comida barata para a África. Esse é o grande problema. Entendeu? Você não tem, eu não vejo como você vai fazer agora uma desaceleração gradual. Vai ser uma porrada. Uma reversão da globalização, ela vai ser desastrosa de qualquer forma. A gente já tá vendo, vamos lá, o que tá acontecendo no mundo agora é uma pequena, uma minúscula amostra do que seria o fim da ordem liberal. O início desse, por exemplo, o fato da Rússia,
né, tá querendo desacoplar do mundo ocidental, já é essa é uma coisa muito pequena. Imagina aí você fazer isso com todas as cadeias de produção no mundo, né? Seria desastroso. E assim... É desastroso, mas não é impossível, né? Não é mas muita gente iria morrer. Vai morrer. Não tem nada de impossível, não. A gente não tá em possibilidade, não, você não. Eu acho que, se eu entendi a pergunta do Zorlak, me desculpe se eu respondi errado. Não, era isso. A sua pergunta é: dá para acontecer isso gradualmente? Não. Gradualmente não tem condição de acontecer. Não tem possibilidade de acontecer gradualmente. A possibilidade de acontecer é o colar. Tem um aspecto também que acho que a gente tem que pensar. Vamos todos colocar a mão na consciência e passar a comer menos, comprar menos coisas no supermercado, que é a natureza humana, né? Comer menos ao cachorro. A pirâmide de Maslow lá mostra que as necessidades humanas começam pela sobrevivência, né? As necessidades fisiológicas, lá de alimento, água, abrigo. Depois que essas necessidades são supridas, o ser humano não para, né? De ansiar por coisas. Aí vai para necessidade de conforto, realização pessoal, vai gastar dinheiro com hobbies, com arte. Isso. O Zene Salazar, como René Girard nos ensinou, o homem é um animal mimético. Ele vai aceitar consumir menos que o vizinho? Vai ter uma posição inferior ao vizinho? Facultativamente, assim, vou aceitar isso? Come on. Muito. Menos do que os atores e atrizes de Hollywood, né? Que estão lá. Exatamente. Porque as influencers de Instagram vão consumir menos do que elas. De jeito nenhum, não vou. Cara. Se você, por exemplo, fizesse um experimento, hoje desligasse a internet, imagina o pandemônio que seria, entendeu? Não tô nem falando do efeito prático, né? Que quebras de comunicação, produção. Tô falando simplesmente, vamos pensar que a internet hoje fosse só pra bate-papo, uma besteira dessas. Já seria desastroso, né? Ligasse o Facebook, né? Vai para o WhatsApp, não tem como. Instagram. Aí você começa a falar em quebrar cadeias de produção e assim, cara, o mundo inteiro depende, não só o Ocidente depende, o Oriente já depende também, a China também depende do Ocidente. Esse é um ponto importantíssimo, viu, Salazar, viu, Torlaco? Olha, a própria estabilidade chinesa, onde hoje depende de expansão de consumo, depende da entrada contínua de gente, da população chinesa, da nova classe média. A própria China já tem esse problema. É que a China, eu não vejo isso como um problema crucial, para ela, em primeiro lugar. Ela tem um órgão central, que parece ter um corpo diretor competente ou bastante, não precisa dizer que ele é mais competente, que é o Partido Comunista Chinês. E dois, eles têm a disposição de fazer o que é necessário para a sua população nativa, aquela velha história. Eles podem até não gostar do espécime, mas eles amam a espécie chinesa e, portanto, vão fazer uso extensivo de energia nuclear ou de energia de fusão nuclear, do que vier a acontecer para fazer isso funcionar. Mas mesmo a China vive sob essa pressão. Mesmo a China foi, em certa medida, contaminada por esse capitalismo consumerista, digamos assim. De crescimento eterno, né? A China investiu durante décadas aí em obras, grandes obras, né, de estradas e represas e conjuntos habitacionais e cidades, muitas cidades que até hoje estão desocupadas, e hoje você vê que eles não têm mais onde construir. O que construir na China? Eles estão investindo em construir porto na África, aeroporto no Sri Lanka, em parte para colocar essas nações em dívida com ela, né, assumir parte porque realmente não tem onde mais investir, não tem mais o que construir na China. Em parte para criar cadeia de suplemento também, né, Zeno? Tem esse aspecto, né? Para criar objetivo. É que, de novo, o objetivo chinês a prioridade da China são os chineses, né? Sim. E você tem uma questão também espiritual, digamos, que no momento que a sua sociedade é montada para crescimento só e não tem nada mais, você pega o Japão, né? O Japão, depois que estagnou o crescimento, é uma crise espiritual gigantesca também, porque eles não tinham mais nada do que viveram aquele milagre japonês. E o que é a sociedade japonesa hoje, né? Mas esse é um problema que pode acontecer com a China também. Certamente. É uma possibilidade, pode ser. A mesma forma que nos anos 80, lá, todo mundo achava, o Japão é a próxima potência mundial, vai dominar o mundo, vai comprar tudo. Hoje a gente fala isso da China, nada impede daqui a 5, 10 anos a China também entre numa estagnação, num colapso. Eles têm problemas de população também, investimento da população também, tem problema de corrupção, a economia deles é um mistério, né? Ninguém sabe o que acontece lá, de verdade, eternamente. Só acautelo, Zé, por um motivo, né? O colapso econômico
ou a estagnação japonesa, ela foi planejada em Washington, né? Aquele livro do Richard Werner, O Príncipe do Ien, é bem claro, o trabalho investigativo que ele faz, que mostra, o objetivo era financiarizar, transformar a economia japonesa numa economia financiarizada como do Ocidente, que essa era a grande atividade. Ao menos essa armadilha os chineses parecem não estar caindo, inclusive no caso da Evergrande, por exemplo, eles agiram decisivamente acabando com isso. Como eu brincado dizendo, quando mega investidores começaram a comprar apartamentos em Beijing e aumentar muito o preço dos imóveis em Beijing, o governo chinês parou com isso e falou, nós não vamos aceitar que vocês façam em Beijing o que a gente faz em Nova York e Londres. Exato. Isso. Porque nós estamos preocupados conosco, né? Nós estamos preocupados conosco. Mas esse é o ponto crucial, por isso que voltou, quando você falou do espiritual, Salazar, volta no ponto inicial do Torlac, que no fundo é o modelo orientado, o modelo liberal moderno, o modelo do super-homem, né? De novo, desprovido de qualquer enlace de história, tradição, lei natural, sem limites para os seus desejos, ele é insustentável por si só. E enquanto ele não for removido, e a remoção dele vai ser um desastre, esse drama não vai ter solução. Daí a gente volta para as primeiras coisas que o Torlac falou, eu concordo com ele, esse é o grande problema. Mas, Torlac, outro dia uma frase, eu até brinquei com o pessoal, para o horror do pessoal, a frase do próprio Alexander Dugin, dizendo que na verdade o grande inimigo da humanidade não é nem o comunismo, nem o nazismo, é o liberalismo. Eu até brinquei, para o horror dos slavistas, Dugin tem razão, para o horror dos slavistas em geral. Desculpa, se você está lutando contra o comunismo, você é um boomer, você é só um boomer, você não percebeu quem é o inimigo. O liberalismo nada mais é do que o pecado original sob a sua forma político-econômica. É isso. Teológico, político, econômico, exatamente. Porque lembre-se que o primeiro liberalismo foi teológico. Teológico, filosófico, político e econômico. O econômico é o menos importante dos quatro, né? Isso que é interessante, o menos importante. Agora, só uma outra pergunta, sobre nessa hipótese aí que você e o Zeno aventaram, de nós sermos bem-sucedidos na exploração espacial, tal. Isso se deveria servir nessa ideia de vocês? Uma pergunta. E dois, vocês acham que serviria na prática para fazer, de fato, uma redução da nossa utilização de recursos de uma forma mais gradual e menos catastrófica? Ou para manter e até amplificar a nossa utilização de recursos, caso essa exploração aí espacial fosse bem-sucedida? Com qual dos dois você acha que aconteceria e qual dos dois vocês, imaginam que deveria acontecer nesse plano? Eu acho que tem vários pontos aí, né? Você viabilizar, tornar a exploração espacial um assunto sério, você vai explorar novas formas de produção de energia. Tem modelos teóricos que você captura a energia solar no espaço e transmite para a Terra em feixe de micro-ondas. Só que é muito caro e, claro, tem muito recurso a ser explorado no espaço, né? O cinturão de asteroides é rico. Mas supondo que isso funcione, supondo que a gente tenha isso deveria servir para diminuir a nossa utilização de recursos de uma maneira menos catastrófica ou para simplesmente manter e até amplificar a nossa utilização? Não, principalmente para você mandar gente para fora, mandar pessoas para o espaço, literalmente. Ia amplificar postergando a catástrofe. Esse que é meu ponto. Também. Veja, o nome do jogo aqui é postergar a catástrofe. A partir do momento que você coloca gente no espaço, você cria uma civilização que seja minimamente autossustentável, você está criando um novo ramo da civilização humana. Da mesma forma que quando a Inglaterra mandou gente lá para o Canadá, mandou desterrados lá para a Austrália, eles não estavam planejando, isso aqui vai ser bom para a civilização. Você está semeando lá a civilização humana e permitindo que ela floresça com novos paradigmas, né? Com novos desafios, novos problemas e livre das amarras que a gente tem hoje. Eu acho que assim, tem um aspecto meio spengleriano nisso, sabe, Torlaco? O ímpeto da busca da fronteira parece renovar, parece injetar uma certa energia vital de volta na civilização, entendeu? Sim, um espírito desbravador, digamos, né? O homem precisa de desafios. Você está falando da época dos descobrimentos numa escala planetária. Não, beleza, concordo, mas então isso não seria a solução do problema, né? Eu digo, porque a gente reclamou que o documentário não propôs uma solução. De fato, assim, a solução seria... Não. A Inglaterra não se prevaleceu no século XXI porque colonizou a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos. Mas você abriu novas frentes lá, novos ramos da civilização humana que permitiram que muitas coisas acontecessem. Não, exato. Você empurra o fim mais pra frente. Então, mas a solução... Não, eu acho que o Torlac tá falando uma coisa que é importante. A salvação, né? Ela é transcendente. Exato. Ela não vem... A gente pode explorar todos os planetas, né? Eu acho que é isso que ele tá falando, né? A transcendência não vai vir... Mas assim, do ponto de vista do homem, o homem transcender
o seu limite, não transcender, não é uma transcendência divina. Não, eu entendo que tem a sua relevância isso, até porque esse mesmo conceito de autossustentabilidade, tipo, ele vai estar sempre restrito no espaço e no tempo, né? Eu digo, ninguém vai ser autossustentável para sempre em todo lugar, né? Eu digo, a gente... Então, exato, não. A gente só está aumentando o tempo e aumentando o espaço, beleza. Mas eu acho que a diferença, assim, que uma coisa que eles não percebem é porque esse pessoal, tipo, eles sofrem muito porque para eles não existe nada além disso, entendeu? Sem dúvida. Acabou, e aí é isso. Esse planeta é a casa deles, a morada final, o destino final deles, entendeu? Então, daí deve ser meio desesperador mesmo quando você vê, tipo... Sim, por isso que eles olham para essas questões, a quantidade de recursos X na Terra é limitado. Beleza, então eu preciso estender... materialista, visão materialista. Exato. Estender a vida útil, a vida desse recurso o mais possível. Qual é a forma? Vou reduzir a quantidade de pessoas, ou vamos eliminar aqui os indesejáveis. Então, você veja, outro lado, que em certa medida a nossa solução, que é uma solução, na verdade, de postergação, em primeiro lugar, e uma solução de revitalização, postergação do colapso, que eu entendo ser um dever que todo homem com capacidade material, intelectual tem diante de Deus de evitar o colapso. Se você puder trabalhar para evitar centenas de milhões ou bilhões de mortes, você tem que fazer isso. Sofrimento, né? Sofrimento. Você tem que fazer isso, né? Então, a proposta para postergar isso, em primeiro lugar, é o uso de energia nuclear, é o uso da energia da mais alta densidade para postergar isso o mais possível e revitalizar essa civilização com a expansão extraplanetária. Agora, isso vai ser a cura para os males que afetam a alma humana? Não, certamente que não. Não. Isso eu não posso não, exatamente, não, eu concordo. Mas eu acho que existe uma característica espiritual da exploração do espaço. Sem dúvida, eu concordo. Revitalização da civilização no âmbito espiritual, tá? E é isso que a exploração espacial faria. Que eu acho que a gente vai abordar num episódio sobre a melhor obra de ficção científica de todos os tempos. Sim. Mas aí eu vou deixar para depois. Sim. A melhor definição de Duna. Exatamente. De Duna, do Frank Herbert. Sim. Vamos dar trabalho pro Zeno com a edição. Não pode ficar assim, não. Então, mas é isso, Vitor. O problema todo é a perspectiva autolimitante deles. Tem, inclusive, um cara interessante, né? Tem um artigo muito bom no The American Sun. O artigo chama Last Man on the Deep Wild, que é daquele ambientalista finlandês, o Pentti Linkola, né? E você vê que interessante, ele usa muito aquela metáfora do bote salva-vidas, né? Ele fala, se o bote tem lugar para 50 pessoas e você tem mais de 100 almas tentando se agarrar no bote, então o que você faz? Olha só a maneira que ele fala, aqueles que respeitam a vida, sabe o que eles fazem? Os primeiros 50 que sobem no bote, que respeitam a vida, pegam um machado e começam a cortar as mãos do resto, para que eles não subam no bote. Tem que matar o resto. Porque essa perspectiva amplamente materialista e autolimitante, e o que é interessante no Pentti Linkola, por exemplo, é que ele não considera humanos fundamentalmente diferentes de formigas ou de árvores. Sim. Então essa lógica materialista, o meu ponto é que a chama divina humana nos compele a usar o artifício homo faber. Eu acho que inclusive uma das últimas encíclicas papais, ele chega a usar inclusive esse termo do homo faber, né? Que ele é integrado à natureza e ele tem a obrigação de cuidar da natureza, interagir com a natureza de modo a expandir ordenadamente a capacidade de sustentação da natureza da própria raça humana. Então eu entendo que essa exploração espacial nesse particular está exatamente nesse aspecto. Então, ao invés da gente strip mining lugares específicos no planeta Terra que já estão completamente devastados, você tem um cinturão de asteroides aí praticamente virgem que poderia perfeitamente ser explorado. Foi criado, em última instância, para ser explorado de maneira ordenada, condizente, para sustentar as almas humanas mesmo, entendeu? As vidas humanas do planeta Terra. Essa que, para mim, é a grande síntese que esses dois, que essas duas correntes, entendeu? Conservacionistas, ecofascistas, não percebem. Não, e tanto eles consideram o ser humano mais uma espécie sobre a Terra que eles fazem, inclusive, esse paralelo, né? Tipo, existe alguma espécie que, ao perceber que estava consumindo todos os recursos, umas besteiras lá. E outra, e o próprio título, né? Planet of the Humans, tipo, fazendo um paralelo com o Planet of the Apes. É como se nós somos só os macacos, digamos, mais avançados, que consomem mais recursos e destroem mais o que... Então digo, essa perspectiva, né, sobrenatural ou não... Materialista, biológica? Deles está completamente faltando, né? Exato. Não,
reducionista. Eles não consideram o humano mais uma espécie. É uma perspectiva anti-humana. Tipo, o humano é um agressor à natureza. Não, né? é um agressor, é um parasita. Esse é o ecofascismo, digamos. Mas você veja nisso a imagem especular do grande capital industrial do Big Oil, né? É muito parecido, porque também é um homem fora da natureza, né? O homem não faz parte da natureza. Nature is my bitch. Eu uso a natureza como eu quiser. E acabou. Entendeu? Exato. Não tem limites. Não tem limites. Você vê que interessante que os dois, eles têm a mesma imagem, porque são duas perspectivas amplamente materialistas. Aí você volta numa encíclica clássica para Paul da Hero Novara. Por que a crítica ao capitalismo e ao comunismo? Porque ambos têm a mesma premissa materialista do entendimento da estrutura da realidade. Esse versão que está dizendo é isso. Isso que é fascinante, né? Então, no fundo, o documentário é feito para atacar um inimigo que é o único inimigo que ele conhece, né? Porque você veja que ele está falando, energia nuclear, quando a gente fala de energia nuclear é um mecanismo de preservação da natureza. Se nós temos a obrigação diante de Deus de guardar a natureza, de manipular a natureza ordenadamente, respeitando a lei natural, a energia nuclear é um método de fazer isso sem agredir no mínimo, o mínimo da natureza. Então, é essa a perspectiva que ele não entende. Eu estou sustentando as populações, as vidas humanas como necessário, agredindo o mínimo a natureza. Agora, em quantas publicações, sei lá, do Partido Republicano, do idiota do Bolsonaro, você vê alguém falando algo desse tipo, enquadrando a energia nuclear sobre esse sentido. Entendeu? É a forma que mais respeita a lei natural, em última instância, de produção de energia. Essa questão de soberania nuclear, ela é muito mais complexa, né? Eu acho que tem muita gente, não é muitos interesses, né? Sim, certamente. Certamente. O programa nuclear brasileiro teve a sua dose de acidentes peculiares que não envolveram materiais nucleares, né? Que envolveram cientistas morrendo em circunstâncias misteriosas, né? Sendo atacados por tubarões azuis no meio da Avenida Paulista, né? Coisas do tipo, né? Então, exato. Isso não é mais complicado. É mais complicado. Energia nuclear. E um dos problemas é que toda vez que fala de energia nuclear, já pensa, vou fazer a bomba atômica. Então. E qual o problema do Brasil ter uma bomba atômica? Para o brasileiro? Nenhum, traz né? Traz o debate para uma linha totalmente improdutiva, né? Porque assim, se o seu país não tem uma geografia, uma topografia muito específica, onde você tem um monte de cachoeiras lá que vai permitir um monte de energia e usinas hidrelétricas, você não tem muito o que fazer, né? Você num país desértico, não tem muitos rios que permitam. O que você vai fazer para produzir energia elétrica? Energia hidrelétrica que destrói habitats naturais inteiros, destrói ecossistemas inteiros, desloca populações, tá para deixar claro. Essa energia, só para... E é considerada energia limpa, né? Mas assim, não é... Energia que agride muito mais o meio ambiente. Você muda literalmente a topologia do planeta muito mais do que com energia nuclear. Sim, elimina espécies inteiras, dependendo de onde você vai construir, né? Exatamente. Só para lembrar disso, né? Sim, sem dúvida. E assim, não tem solução fácil, né? Não, e outra vantagem da energia nuclear é que a energia nuclear não depende porque mesmo que você tenha condições ótimas para energia solar ou energia eólica, ela precisa estar em localizações específicas, a partir das quais você vai ter que transportar a energia com grande perda através de cabos de energia, né? De condutores para os grandes centros de produção. A energia nuclear pode ser localizada basicamente no lugar onde você quiser. Né? Salvo as medidas de segurança, claro que você vai ter, você não vai colocar um reator nuclear no shopping center, no centro de São Paulo, mas ainda você pode colocar muito mais próximo. Depende, do que se for em Higienópolis. Um exemplo que ele dá lá no filme. Pode colocar. Eu não entendi essa referência, eu sou tolinho. Eu não entendi. Entendi não, menino. Eu não sou um menino simples, eu sou um sapo da selva amazônica, eu não entendo essas coisas sofisticadas, não, bom. Mas tem pesquisa hoje de reatores nucleares de pequeno porte para... Perfeito, sim. Produzir energia para uma fábrica ou para uma pequena cidade, que são do tamanho de um par de containers. Sim. Tem alguns até menores do que isso, sim. Basicamente são reatores selados que duram, sei lá, de 50 anos, assim, que basicamente enterra. Entendeu? Não faz manutenção por 50 anos, sim. Acho que a Hyperion Systems é uma das que faz isso. Tem várias dessas. Mas o que eu ia falar do documentário, você vê que um dos casos lá muito escabrosos que ele colocou foi de uma usina de vento, né? De energia eólica no topo de onde que era em Vermont, né? Onde eles Vermont. Raspar a montanha, né? Raspar o topo da montanha para fazer a usina eólica, né? E tem aquela no Arizona, que era de sal derretido, né? Usina solar, que é uma tecnologia isso. Como é que eles chamam aquilo de convergência solar, né?
convergência solar. Nossa, aquilo era bizarro, né? Que os painéis todos... Eu vi alguns exemplos daquilo, mas não parece muito promissor. Né? Era essa que precisava de gás pra caramba pra startar, não era? Mas todas as aulas precisam, né, o Salazar? Porque o problema não tem jeito. Você viu do caso que eu falei lá da Alemanha, né? Vai de 95% a 95%. Então todas elas precisam, você precisa ter o que eles chamam de base load, né? A carga base precisa ser mantida com alguma outra coisa que fornece energia. Acabaram com o programa nuclear da Alemanha, né? Culpa da Merkel. Culpa da Merkel nada. Isso vem lá de trás, ó. O programa nuclear era bom. Best. Eu vou ter que tirar o Salazar aqui, não tá impraticável. Desiste de fazer edição. Tá impraticável. Sem cortes, né? Não liga dos leigos sem cortes. Resolveram acabar, né? Best onde estaria hoje? Ever. A gente tava colonizando o espaço já nessa hora. Eu estaria comendo um hambúrguer no espaço nesse momento. É verdade, eu sei. Ou numa colônia em Marte. Mas acho que eles é verdade, isso aí é verdade. Mas tivemos um setback aí de alguns séculos aí. Pois é. A história tomou a mão errada, né? Pegou uma saída errada. Bem, é isso aí. Eu acho que o Al Gore não ganhou nenhum dinheiro com esse filme e tentou parar, né? Vamos falar disso. Vocês assistiram o documentário do Al Gore? Eu não assisti até Eu assisti há muitos anos atrás. Uma verdade conveniente. Ele era uma outra pessoa, ele ficou assim depois desse documentário, tá, gente? Eu quero dizer pra vocês, tá? O Salazar, ele era um liberal pró-feminista, tá? Antes do documentário. Ele ficou assim depois do documentário. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele viu o ano zero. É uma bosta aquele documentário, né, cara? Uma bosta. Mas a gente podia ver um dia desse. Eu devia ter assistido pra esse episódio aqui, mas não acabei não uma fazendo. Bosta, é um negócio ultra catastrófico. É catastrófico assim, né? Eles queriam passar uma ideia de que nos próximos 5 anos ia ter 5, 10 anos, não lembro já o time frame, mas os oceanos vão subir cara, era totalmente alarmista nesse sentido, né? Himalaia, não tem mais neve. E obviamente com o objetivo... Isso, não tem mais neve, neve faz em laboratório, basicamente. Um crook, né? Ele é um bandido. Eu acho que o Lula é mais honesto que o Al Gore. Mas o Lula não inventou a internet, o Al Gore inventou a internet, lembra? Meu Deus, o Al Gore, ele é um cara assim, picareta num nível... Não tem, é um negócio bandido num nível muito alto, eu acho assim. Porque ele é mitômano, assim, sem qualquer tipo de freio, né? Muito bandido. Acho que eu confiaria mais, sei lá, a chave do meu carro no Lula do que com o Al Gore. Agora é muito bandido. E hoje a gente tem esse símbolo, né, que é a Greta. How dare you? A Greta, né, cara? A Greta é um grande símbolo. A Greta é um grande símbolo. Um dos detratores lá do documentário, né, que é o cara chamado Frick Elks, que é o editor daquela revista Mining.com, tem um artigo, quando ele tá falando, viu, o Zé, não lembrei disso, como, na verdade, a indústria de mineração tá tendo um boom por conta de baterias, né? O nome do artigo é Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thunberg, Mining's Unlikely Heroines. Porque elas estão, na verdade, própria, estão aumentando, né? Estão levando a aumentar, expandir amplamente o setor de mineração, né? Que é um setor mais destrutivo do meio ambiente. Vamos ver como é que a mineração é feita. Tá com explosivo. Isso é importante. Acho que o pessoal fala de mineração, o pessoal acha que o cara vai entrar com uma picareta num túnel lá, né? Com a lanterna na cabeça. Na verdade, a mineração moderna, eles explodem as montanhas, né? Literalmente transformam aquilo numa paisagem lunar. Isso. Que chama de strip mine. Strip tira tudo da terra. Tira montanhas inteiras, né, para chegar no minério, para não ter que fazer túneis e ter aquele trabalho todo, e depois que acaba, larga lá o negócio, fica aquela terra... Fica lindo. Impraticável, né, nada mais cresce lá. Às vezes cheio de rejeitos tóxicos, né? Mineração se você quer preservar a terra, você tem que preservar o meio ambiente, você tem que evitar tecnologias que exijam mineração. Como solar e eólica e bateria. E você tem aí as grandes montadoras, né, elas estão apostando totalmente em carro elétrico, né? Então, assim, você vê, acho que a Porsche que vai ter um objetivo de ter só carro elétrico até 2025. Acho que é BMW, não era? Tem uma dessas alemãs. Anunciou que só vai ter carro elétrico. Isso. É viável isso? Tem um monte de gente anunciando um monte de coisa. Acho que a Califórnia... 2030, não é? 2035. 2035 não vai ter mais carro motor a combustão interna. Motor a combustão interna, que é 12 anos. Gente, que loucura é essa, entendeu? E eu acho que a ideia do Salazar e dos nigerianos vai ser a única maneira de manter os carros operando. Bota o pessoal pra correr lá, cara.
Meu Deus. É renovável, tem bastante. Toda hora tá renovando. Parafraseando aqui o documentário, que está destruindo a Terra na molécula do dióxido de carbono somos nós. Quem está destruindo o episódio somos nós. Esse episódio é o Salazar. O episódio é tu. Vai ser basicamente os 40 minutos. Sensor beep mais longo da história. Genial. Muito bom, pessoal. Vamos despedindo aqui. O documentário está disponível gratuitamente no YouTube. Até o momento que a gente publicou o episódio, estava lá ainda. Está sido banido e voltou. Gratuitamente? Confusão danada. Gratuito. Pô, eu sim. paguei R$11. Sério que você pagou? Tá lá, é sério, gratuito. Tenho certeza que vai ser R$11 vão ser usados para produzir painéis solares. No Google apareceu, eu cliquei, rent, Foi direto pro fundo Greta Thunberg de preservação. Greta Thunberg Esperança. Vou me despedindo aqui, Zeno Histórico, Salazar. Mais uma vez, Liga é Green, Liga é Agro, Liga é Tech, Liga é tudo. E é diverso. Bom, Pepe. Boa noite. Eu recomendo fortemente o documentário a despeito da falta de cobertura da energia nuclear. Recomendo que você assista. Muito bom o documentário. A despeito disso. Mínimo para formar suas próprias conclusões, né? E Torlaco? Eu confesso que eu fiquei positivamente surpreso com o documentário. Eu pretendo indicar para algumas pessoas por razões distintas, mas acho que todos deveriam vê-lo e tirar suas próprias conclusões. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.